Olá, queridos, tudo bom? Vamos falar de um assunto muito conhecido, mas pouco vivido na igreja atual. A gente sabe que a gente tem que buscar Deus, a gente sabe que a gente tem que procurar cada vez mais de Deus, mas a maioria das vezes a gente ignora esse fato. Por que a gente ignora esse fato? Por que a gente não busca Deus como de fato tem que buscar? Por que a gente não ora como de fato sabe que tem que orar? Olha o que a Bíblia diz. Diz assim: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Culto racional. O que o apóstolo Paulo está falando em Romanos 12:1 aqui? Ele está falando para você prestar culto a Deus. E ele está te ensinando como prestar esse culto. Ele está falando para você oferecer um culto racional. O que é um culto racional? É quando você sabe o que você está fazendo, por que você está fazendo e para onde isso está te levando. Isso é um culto racional. E aí ele continua, ele não para aí. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Olha, não viva segundo o padrão deste mundo, mas deixe que Deus te transforme pela renovação da mente. Deixem, a palavra que é deixe, literalmente, você tem que permitir que a palavra de Deus venha e faça efeito em você. Como que você permite que Deus te transforme? Quando você se entrega a Ele em oração, quando você apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando você jejua, quando você ora em línguas, quando você adora, louva a Deus, quando você lê as Escrituras, você está deixando Deus transformar a sua mente, você está permitindo que Deus te transforme, você não está se conformando com o sistema desse mundo. Mas não para aí, olha aqui. Mas transformem-se pela renovação da mente para que possam experimentar com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu creio que você gostaria de viver a boa, perfeita, agradável, boa, perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque dentro dessa vontade não tem pobreza, dentro dessa vontade não tem doença, dentro dessa vontade não há divisão familiar e inúmeras outras coisas que está dentro da vontade de Deus, porque Deus quer o bem dos homens. Mas então, o que é que te segura? O que é que te impede de viver com Deus? Na maioria das vezes é uma coisa chamada falta de continuidade ou de constância. Nós temos muita dificuldade com isso, ser contínuo. A palavra de Deus diz assim: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Como que eu vou ser firme e constante e abundante na obra do Senhor? Do mesmo jeito que você é no trabalho, do mesmo jeito que quando você estudava, você era na escola, do mesmo jeito que você é para comer, para beber, para vestir. Você veste todo dia, você come todo dia, você bebe todo dia, você vai para o trabalho todo dia. É assim, você tem que fazer da obra de Deus, no sentido de oração, sua vida de oração, porque uma das obras de Deus é crer em Jesus, você tem que fazer disso uma prioridade na sua vida. E na medida que você fizer disso uma prioridade na tua vida, como o emprego é uma prioridade, aí sim você vai ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Aí sim você vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você ignorar tudo isso, você nunca viverá isso. Mas eu creio que você quer viver. Então feche seus olhos, você que pode. Se não pode, coloca a mão no seu coração. Vamos orar aqui. Pai querido, eu te agradeço, porque essas pessoas que chegaram estão vendo esse vídeo nesse momento. O Senhor quer que elas sejam firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Fortalece eles no Senhor e na força do seu poder. Derrama mais do seu Espírito sobre eles, iluminando os olhos do coração e do entendimento deles, para que eles tenham o Senhor como prioridade. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém, Jesus. Amém, queridos?